Cantar notas agudas. Hoje eu vou apresentar para você algumas dicas bem práticas para te ajudar a alcançar notas mais agudas, ter agudos mais encorpados, cantar aquela nota que é difícil de chegar naquela música. Você vai aprender de uma forma bem fácil como conseguir isso no vídeo de hoje. Meu nome é Ícaro Melo e você está no canal Cantar Bem. Aqui no canal Cantar Bem você aprende a cantar direto ao ponto e sem enrolação. E é por isso que a gente já vai para a primeira dica. A primeira dica que muita gente negligencia é o aquecimento vocal. Quem já passou por isso aqui? Fala para mim nos comentários. Eu tô cantando ou ensaiando, mas só que só lá pra segunda ou terceira vez que eu passo a música, ou na segunda ou terceira música, eu sinto que minha voz realmente tá ok, que eu já consigo cantar, mesmo tendo aquecido mais ou menos ali. Por isso que um aquecimento vocal completo é importante. Tem um vídeo de aquecimento vocal aqui no canal, procura por Cantar Bem, aquecimento vocal, que vai aparecer já o vídeo de aquecimento completo, direto ao ponto, sem conversa, só aquecimento. É importante que você faça esse aquecimento e por isso a gente vai fazer um pequeno aquecimento aqui juntos, enquanto eu vou explicando algumas coisas sobre os agudos, tá? O aquecimento que a gente vai fazer é de 1 minuto de vibração de língua ou lábio. Você escolhe aquilo que você conseguir. Não tem problema se você consegue só um ou outro, tá? Uma nota confortável. A gente vai fazer isso por 1 minuto. Vou colocar aqui o timer, peraí. 1 minuto sem elevar o volume. Uma nota confortável para você, valendo. Enquanto você vai falando aí, eu vou explicando algumas coisas importantes que você precisa entender sobre os agudos, tá? Cada pessoa tem uma extensão vocal, ou seja, algumas pessoas alcançam dessa nota até essa nota, outras pessoas alcançam dessa nota até essa nota, outras alcançam dessa até essa, outras dessa até essa. Mas se você pegar, não importa o seu alcance, você vai ver que tem uma nota mais grave e uma nota mais aguda. Então toda voz ela tem sua região grave, sua região média e sua região aguda, tá? Não é porque você não alcança os agudos, por exemplo, de uma mulher, que você não é um bom cantor. Você provavelmente tem os seus agudos mais pra cá, mas você tem mais graves também. Mas você tem uma região aguda que precisa ser desenvolvida. E é pensando nesse seu agudo que a gente vai trabalhar os exercícios do vídeo de hoje, tá? Toda voz ela tem uma limitação. Acabou o tempo do exercício, beleza? Toda voz ela tem uma limitação que não é um problema, é uma característica da sua voz, tá? Então não fica encafifado pensando, eu queria os agudos daquele cantor, daquela cantora. Não, a gente vai pensar aqui nos seus agudos, beleza? Então a gente fez o aquecimento, sempre aqueça bem a voz, dá uma procurada nesse vídeo, já salva ele para você aquecer indo para a igreja, indo para o ensaio da sua banda, indo para sua apresentação, no seu camarim. Faz esse vídeo de aquecimento vocal, tá? E outra coisa importante sobre o aquecimento vocal. Não sei se você já viu outros vídeos aqui do canal, onde eu explico que as nossas pregas vocais, elas são 2 feixes de músculo. Elas não são cordinhas de um violão como muita gente pensa. São 2 feixes de músculo que precisam ser aquecidos, preparados, acordados. Assim como as pernas de um jogador, como os braços de um nadador, você precisa desse aquecimento para conseguir fazer com que sua prega vocal trabalhe da forma que ela precisa trabalhar, tá? Então, por favor, não negligencie o aquecimento vocal para você conseguir alcançar os seus agudos e também os seus graves com mais facilidade, tá? Segunda dica, a gente vai enganar o nosso cérebro e você vai ver que ao longo das dicas desse vídeo você vai ter que trabalhar uma condição mental que vai se refletir nas suas pregas vocais, mas vamos por partes. Qual que é a ideia aqui? Eu vou pegar uma música que inclusive está numa tonalidade bem aguda para mim, você vai ver que vai sair feio em muitos momentos aqui, porque eu quero forçar para você se sentir na minha pele aqui, tá? Para eu me sentir na sua pele, você que tem essa dificuldade nos agudos. Então eu vou pegar um tom bem desconfortável e a gente vai trabalhando o meu timbre ao longo de todas as dicas, por isso é importante você assistir até o final para que você consiga aplicar essas dicas da forma que eu vou aplicar aqui, tá? Se você inclusive tá gostando do assunto desse vídeo, dá um like aqui, clique em like aqui embaixo, esse joinha que tem aqui, para que o vídeo chegue mais longe, tá? Vamos lá. Como a gente vai enganar o nosso cérebro? Deixa eu pegar essa música aqui, vou cantar ela de qualquer jeito, tá? Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Agora a parte mais aguda. Ele é a luz que ilumina meu ser. Viu que eu mandei de qualquer jeito aqui.
O que aconteceu aqui? Eu vou chegando nos agudos, e aqui eu forcei para você perceber como pode estar acontecendo com você aí, e aí eu vou tensionando, vou pensando, nossa, tá chegando aquela parte difícil, aí eu vou ficando tenso, uma tensão externa e também interna, lembrando que suas pregas vocais são músculos, seu diafragma é um músculo, sua laringe é composta por músculos, você vai tensionando porque seu cérebro tá falando, é difícil, eita, atenção, cuidado, e nesse momento que você tensiona, duas coisas acontecem. Primeiro que você perde espaço de ressonância, a gente vai trabalhar isso já nas próximas dicas. E a coisa que a gente vai trabalhar principalmente agora é que você tensiona demais a prega vocal e elas começam a se apertar uma na outra, e aí você começa a sentir coceira, aquela areinha, ficar rouco rápido. E outra coisa, são dois feixes de músculo. O músculo, quando está duro, você não consegue esticar ele. Então é importante que sua prega vocal ela esteja relaxada para que um outro músculo responsável por esse movimento nos agudos, que vai fazer isso aqui com sua prega vocal, ó, vai esticar. Esse músculo precisa que suas pregas vocais estejam relaxadas para que elas sejam esticadas. Se elas não estão relaxadas, vai ser uma briga muscular lá dentro de você. E o que você vai pensar para tentar trazer essa paz, esse relaxamento? Primeira coisa, você vai pensar na sua face. Quem já fez inclusive aula de canto lírico já deve ter pegado algum professor que falou sobre isso, sobre não tensionar o rosto para não passar essa tensão para sua voz. A gente vai usar esse princípio aqui. Então, mesmo por mais que a nota esteja difícil, que não saia bonito, você vai ver que não vai sair 100% agora, que a gente vai aplicar outras dicas também. Por mais que esteja assim, você vai sorrir e acenar igual os pinguins do Madagascar lá, tá? Daquele filme infantil lá. Se você não conhece, me desculpe. Vamos lá. Antes de eu dar o exemplo, faz o seguinte. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui em inscrever-se. Só assim você vai receber as próximas aulas que eu postar aqui, quando eu entrar ao vivo em uma live para tirar suas dúvidas. Clica aqui em inscrever-se, se inscreve no canal e se você já é inscrito, clique em seja membro. Os membros do canal, eles têm prioridade nas respostas dos comentários, lives exclusivas, eles têm também vídeos exclusivos na comunidade aqui no canal, vídeos que só aparecem para os membros do canal, vídeos de bastidores, de bate-papo. Então dá uma olhada lá, clique em seja membro se você já é inscrito e ajudar o canal a levar essa mensagem mais longe, a melhorar a qualidade dos vídeos. Isso é providenciado, isso é proporcionado pelos membros aqui do canal. Clica aí e seja membro. Então vamos lá, enganar o cérebro aqui, tá? Como vai funcionar? Vou cantar, mantendo a cara de paisagem, feliz, e vamos ver, seja o que Deus quiser. A parte mais aguda. Ele é a luz. Isso aqui. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu. Vamos de novo. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Você vai ver. Eu aqui internamente, eu percebi já que eu não tô arrebentando minha prega vocal, forçando demais minha prega vocal. O som ainda não tá ideal. Claro que você não vai ficar fazendo cara de bobo durante a sua apresentação. Um sorriso assim, ele é bem-vindo, mas não precisa fazer cara de bobo o show inteiro. Aqui a gente tá treinando. Vai chegar uma hora que a gente vai conseguir pensar nessa sensação toda sem precisar fazer essa cara de alegre demais aqui, tá? Viu que ainda saiu meio sopradinho, ainda tá magrinho o meu agudo. A gente vai trabalhar isso agora nas próximas dicas. Por isso a dica número 3, você precisa ganhar espaço interno. Imagina um violão. Você já viu que o violão ele tem uma caixa ressonadora ali? Ele tem as cordinhas dele, tem uma caixa ressonadora. Os nossos espaços internos, eles servem como espaços de ressonância. O que acontece? Vou falar um pouquinho de acústica aqui para você, tá? Esse tema é bem profundo, então presta atenção e olha só o que eu vou te explicar. Todo som, ele tem um som fundamental, que é o som dele. Por exemplo, aqui eu tô tocando a tecla Ré. O Ré, ele de forma harmônica, ele acaba gerando sons que a gente chama de harmônicos mesmo. São sons relacionados a ele. Tem a nota fundamental, ele gera os harmônicos. Para você imaginar de forma visual o que é isso, sabe quando você joga uma pedra no rio, aí faz aquele buraquinho no meio e se espalham vários anéis? É isso que acontece com o som. Tem a fundamental, puff, lá no meio, e os harmônicos. O que acontece com os harmônicos? Os harmônicos graves são os harmônicos responsáveis por trazer esse corpo, esse som encorpado para a sua voz. Porém, os harmônicos graves, eles precisam de mais espaço interno para que eles se propaguem.
Por isso que quando eu falo com a voz do Bob Esponja aqui, ó, que eu aperto tudo aqui dentro, a minha voz é assim. Agora quando eu abro espaço, parece que eu tô falando como o Cid Moreira. Por quê? Eu tô valorizando os harmônicos graves. Mas, Ícaro, eu não quero fazer um grave assim. Não é isso que a gente tá buscando. Eu tô falando de você fazer um grave encorpado ao invés de um grave... Como a gente vai trabalhar isso? Através de um exercício de expansão dos seus espaços internos. Existem vários, mas aqui para o objetivo inicial do vídeo eu vou te passar um deles, que é o exercício do Finger Kazoo. Você vai pegar um dedo, colocar aqui na ponta do seu lábio e soprar ao ponto de fazer bochecha, assim, ó. Tapando o seu lábio, ó. E emitindo som de... A gente vai fazer isso por 1 minuto, tá bom? Vou colocar aqui um marcador. Não precisa forçar demais a voz, tá? É só forçar essa pressão de ar e fazer esse som. Vamos lá, fazendo isso daqui. Espera aí. Valendo. Pode parar, pode respirar. Respirou, se der tontura é normal, tá? As primeiras vezes dá tontura. A gente está aqui ampliando os nossos espaços internos. Esse exercício ele vai rebaixar sua laringe, aumentar seu espaço de fundo de boca, elevar o seu palato, vai aumentar todo esse espaço interno que vai trazer esse corpo maior às suas notas, tá? As suas notas agudas principalmente. Porque quando a gente vai para agudo, lembra que eu falei, a gente vai tensionando. E as paredes da nossa faringe, que é por onde passa o nosso ar e o nosso som, elas vão também se apertando, diminuindo esse espaço. Esse exercício ele vai expandir tudo isso, tá? Vamos lá, falta um pouquinho. A ideia é você ir trabalhando isso com calma, várias vezes no dia, todos os dias, tá? Deu tempo. Seguinte, a gente vai repetir esse exercício mais 2 vezes. Então eu vou pedir para você voltar para esse tempo que está aparecendo aqui embaixo para fazer mais 2 vezes esse exercício, tá bom? Se você já fez as 3 vezes, a primeira mais as outras 2, vamos continuar então para a dica número 4. A dica número 4, a gente vai pegar tudo isso que a gente já fez até agora e vai continuar enganando o nosso cérebro. Existe uma forma de pensar que vai te ajudar muito a controlar esse seu espaço interno, que eu chamo de internalizar a voz. Como é isso? A nossa cabeça, ela nos guia o seguinte: quanto mais agudo eu vou, mais eu berro e mando um som alto para frente, não é assim? A gente vai pensar no sentido contrário. A gente vai mais uma vez enganar o nosso cérebro. A gente vai pensar que quanto mais agudo eu for, mais para dentro eu jogo a voz. Ao invés de fazer, ó... Cristo deu-me paz e perdão. A gente vai fazer o seguinte: Cristo deu-me paz e perdão. Viu aqui que eu fiquei com um som mais gordo? Talvez até demais para aquilo que você acha legal ou não. Lembrando que tudo aqui é uma forma bruta que a gente vai lapidando, tá bom? Mas percebeu que eu trouxe corpo para a minha voz? Eu cheguei na mesma nota, porém com um som mais encorpado. Ah, Ícaro, mas não é esse o som que eu quero. Aí você vai dosando isso da forma que você quer. Mas qual que foi a ideia aqui? Ao invés de pensar o agudo indo para fora, eu pensei o agudo indo para dentro. Tem uma outra forma de você pensar isso, e eu já explico o que está acontecendo no seu corpo aqui, porque isso ajuda, qual a loucura que acontece no seu cérebro para isso acontecer, tá? Uma outra forma de pensar é o seguinte: quanto mais agudo eu for, mais pra nuca eu vou jogar a minha voz. E uma coisa interessante de você fazer com as mãos enquanto você está treinando, não faz isso no palco, é você fazer assim: enquanto eu vou indo pro agudo, eu vou fazendo esse movimento aqui, ó, pensando em abrir lá o espaço atrás da minha garganta, como se eu estivesse abrindo minha goela aqui. Essa palavra é engraçada, né? Goela. Mas é como se eu estivesse abrindo ela assim. Vamos fazer isso aqui de novo? Cristo deu-me paz e perdão. Viu como saiu muito mais equilibrado? Aqui eu tô zero força, zero arranhado aqui. Tá muito leve pra mim, por mais que pra você pareça um negócio meio Pavarotti assim demais, mas aí você pode ir dosando. Por exemplo, Cristo deu-me paz e perdão. Pra mim esse timbre tá ótimo, não tá demais nem demais. E aqui eu fiz com uma leveza, pessoal, que se eu fizesse mais uma vez do jeito que eu fiz no começo do vídeo, já era pra eu estar rouco. Aqui tá leve pra mim.
uma nota que é realmente desconfortável para mim, já é bem aguda para mim, eu fiz de uma forma leve. O que aconteceu aqui no seu corpo quando você pensou nesse sentido de jogar a voz para dentro ou jogar a voz para a nuca e fazer esse movimento? Lembra que a nossa laringe, as nossas pregas vocais, elas são internas. A gente não consegue ver igual os dedos. Tô mexendo o indicador, tô mexendo o dedo do meio, o anelar. Não, a gente não vê. A gente se guia por sensações. Quando você pensa que tá jogando a voz pra dentro, você vai entrando num som quase de bocejo assim, ó. Dá até vontade de bocejar. Se você bocejou, comenta aqui embaixo. Você vai chegando nesse som olha o que ele faz com a sua voz. Eu vou pensar nesse jogando a voz pra dentro. Minha laringe baixou aqui. Volta o vídeo aí pra você ver minha laringe baixando aqui. Além disso, o meu palato mole levantou. O que é o palato mole? Essa parte molinha lá no fundo do céu da boca. Isso aumentando, você ganha mais espaço interno, seu som fica mais encorpado e sua prega vocal, ela vibra de uma forma muito mais tranquila também. Quando eu penso, da mesma forma, quando eu penso cantar pela nuca, meu cérebro ele reage dessa forma. Ele amplia os espaços internos, abaixa minha laringe. Quando eu fazer essa cara de susto também ajuda. Sua laringe abaixa na hora, porque nesse movimento ele favorece o ganho de espaço interno. E isso aqui, a gente chama de autorregência. É a gente correlacionando um movimento interno com um movimento externo do seu corpo para você fazer essa autorregência mesmo do movimento da sua laringe. Faz aí o teste, escreve aqui para mim nos comentários se você já sentiu mais leveza. Você vai ver que um som comparado com outro, às vezes você vai sentir que ele está muito gravado. Mas grava a sua voz e ouve o resultado disso e me conta aqui nos comentários, tá? Eu quero te dar mais uma dica, que é o seguinte. Eu falei aqui sobre ressonância vocal e sobre aquecimento vocal. Vou colocar aqui do lado um vídeo de aquecimento vocal e um vídeo sobre ressonância vocal para você assistir agora e conseguir avançar ainda mais na sua técnica vocal. Clica em um desses vídeos e a gente se vê nessa outra aula aqui.